Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS, voltando agora do evento de PSQL que foi top demais, muito legal, gostei muito, espero que você também tenha gostado. E se você não participou, fique esperto que nas próximas vezes aí, ó, eu vou anunciar nos grupos de Telegram, no grupo do Face, no YouTube, avisando que precisa se inscrever para participar. Se você perdeu, não fica triste, mas na próxima vez eu tenho certeza que você vai perceber ele e vai participar, beleza? Então, vídeo de hoje é o seguinte. Existe uma necessidade que você precisa fazer uma listagem de produtos, certo? E aí, para poder fazer essa listagem de produtos, você precisa fazer uma pesquisa com prioridade no código de barras e só se não encontrar o código de barras, eu quero pegar esse mesmo código e pesquisar pelo ID do produto, certo? Então, parece uma coisa muito simples de fazer, mas dependendo do jeito que você fizer, ou ele vai trazer registro incorreto no seu resultado de pesquisa, ou você vai fazer uma leitura de registros sem necessidade, certo? Então, prejudicando a sua performance. Então, como que a gente pode fazer para ter o melhor jeito? É isso que a gente vai ver hoje. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, qual que é o jeito mais intuitivo de se fazer isso? Lembrando, eu preciso fazer uma pesquisa por código de barras primeiro e só se não encontrar o código de barras, eu pesquiso pelo ID, certo? Então vamos observar aqui, ó, na tabela produto, eu já tenho alguns dados, certo? E aí a gente vai trabalhar com dois registros só de exemplo. Por exemplo, esse registro aqui e esse registro aqui, tá? Então o ID 1 e o ID 10 são os que a gente vai usar como exemplo. Então, por prioridade, a gente quer pesquisar pelo código de barras. Quando eu informar o código de barra 1 para pesquisa, ele não pode pesquisar pelo ID, certo? Ele tem que pesquisar só pelo código de barra e me retornar esse registro aqui. Tá? E aí, quando eu informar o valor 10, por exemplo, daí é diferente, porque ele não tem um código de barra 10 aqui, então ele tem que fazer pesquisa pelo ID, certo? Então, a gente tem que fazer isso tudo com performance, como que a gente poderia fazer? Vamos lá. Então, o jeito mais comum de se fazer, o mais intuitivo, mas que não é o mais correto, seria o seguinte, ó, select from produto P, e aí colocar aqui, ó, p.código barras, que é o primeiro que a gente quer pesquisar, né? Faltou colocar o where aqui na frente também, né? Beleza, where p.código barras igual dois pontos p code barras, certo? Então a gente já coloca aqui o primeiro parâmetro, or, tá? Então se ele não encontrar, a ideia seria pesquisar por p.id, certo? Igual a dois pontos p COD, só COD, beleza? Vamos usar dois parâmetros diferentes aqui para a gente não ter problema, beleza? Problema de diferença de tipo de campo, certo? Já que a gente fala de performance, esse cara aqui é um varchar de 14, esse aqui é um char de 16. Então, se a gente repetir o mesmo parâmetro para cada um, vai ter uma conversão de dados e essa conversão de dados pode prejudicar a nossa performance, beleza? Então vamos lá. Quais são as colunas aqui que eu quero colocar por enquanto? p.id, certo? Então p.id e também p.código barras, beleza? Então são esses dois caras aqui. Então vamos lá. Se eu pesquisar pelo valor 10, então ele vai ter que encontrar esse produto aqui, ó, pelo ID, porque não tem o código de barras. Vamos testar. Então vou dar um F9 aqui, vou colocar 10 e 10, certo? Então ele faz a pesquisa primeiro pelo código de barras, depois pelo código. Eu vou dar um OK. Beleza, ele retornou um registro e o código de barras dele é 1 e o ID é o 10. Então essa pesquisa aqui foi pelo ID. Se eu observar a performance, ele deu só um registro. E isso aconteceu justamente porque a gente não tem um código de barras 10. Agora, o cenário muda quando eu vou testar com outro valor. Por exemplo, vou dar um F9 aqui e vou colocar o valor 1 nas duas variáveis, certo? Então, ele vai tentar buscar um código de barras 1 e depois, se ele não encontrar, ele vai tentar encontrar um código 1. Esse é o meu objetivo. Vou dar um OK. E a gente percebe que não foi isso que aconteceu, tá? Do jeito que a gente colocou aqui, ó, ele faz uma busca pelo código de barras, encontrou, tá aqui, certo? Então esse registro aqui, ó, código de barras 1, ele encontrou, o ID dele é 10. Só que daí ele também fez a pesquisa pelo ID número 1. Então ele encontrou aqui e trouxe resultado. Então ele me trouxe dois registros quando o necessário que eu preciso é só esse cara aqui, ó, porque eu quero priorizar a pesquisa por código de barra. Então como que a gente faz para poder manter uma pesquisa bem performática? Inclusive, se a gente observar aqui, ó, ele fez a leitura de dois registros. Como que a gente faz para poder fazer um negócio que fique legal para a gente poder pesquisar? Então vamos lá. Pode parecer complicado, mas eu vou te mostrar de um jeito que fique simples, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar um dos filtros. Por exemplo, colocar aqui só código de barras. Só que essa pesquisa que vai acontecer aqui, ó, ela vai sempre retornar um registro ou nenhum, certo? Então faz a leitura de um ou nenhum, porque o nosso código de barras aqui não se repete. Mas, se eu não encontrar, eu tenho que pesquisar pelo ID, certo? Só que eu tenho que mostrar os dados desse outro produto também lá, beleza?
que foi pesquisado pelo ID, por exemplo. Daí me acompanha aqui. Eu preciso fazer uma pesquisa na tabela produto pelo código de barras e somente se não encontrar algum resultado pelo código de barras é que eu vou precisar fazer a pesquisa pelo código, certo? Usando a menor performance possível. O código que eu quero dizer é o ID, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa que a gente tem certeza de que vai retornar alguma coisa. Primeiro, select from RDB database, beleza? Então, aqui a gente sabe que com certeza vai retornar alguma coisa, mesmo que eu coloque aqui o número 1, por exemplo, olha só, vou dar um F9, e aí ele faz uma leitura de sempre um registro aqui, beleza? Lembrando que a RDB Database é uma tabela extremamente pequena, né? Então, ela sempre é utilizada para a gente fazer uma pesquisa base, assim, e tem praticamente custo zero para o banco de dados, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira pesquisa na tabela produto. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um left join, e lembrando, tem que ser um left join, por quê? Porque é uma pesquisa que não é obrigatório retornar algum registro. Se eu colocar aqui um join, daí ele não vai listar nem mesmo esse cara aqui se ele não encontrar ninguém na tabela produto, certo? Então, left join, produto, P1, on, P1. Código barras, lembrando que essa aqui é a nossa pesquisa principal, certo? P1.código barras igual a P código barras, que é aquele nosso parâmetro lá, certo? Então vamos lá. Aqui ele vai tentar fazer uma pesquisa nessa tabela produto. Pode ser que essa pesquisa retorne algum resultado ou não. Se retornar vai ser uma linha só. E aí essa linha a gente consegue acessar aqui nessa lista de colunas, certo? Então beleza. Caso ele não encontre essa pesquisa aqui, esse resultado de pesquisa, daí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer uma nova pesquisa na tabela produto, só que daí a gente vai chamar isso daqui de P2. Só que a diferença é o seguinte, olha só. Se a gente deixar simplesmente assim, ó, por exemplo, p2.id, né, que é a nossa segunda pesquisa, né, e deixar aqui só COD, o que, que vai acontecer? Ele sempre vai pesquisar por essa tabela e sempre vai pesquisar por essa tabela, resultando em duas leituras na tabela produto e dois registros também, certo? Então, como a gente não pode ter dois registros diferentes, a gente prioriza código de barras e só se não existir na código de barras é que ele vai fazer a segunda pesquisa, então ele sempre vai retornar um registro só, certo? Como que a gente vai fazer para que ele só faça essa consulta aqui, ou então só retorne algum resultado nessa consulta aqui, se não existir nenhum resultado aqui, certo? Então, o que, que a gente tem que fazer aqui, ó? Um outro tratamento aqui para a gente evitar essa segunda consulta. Então, eu vou colocar assim, ó, if, abro parênteses, p1.id, que é o ID dessa primeira consulta aqui, ó, se ele for nulo, então eu vou colocar aqui, ó, is null, então pode fazer a segunda pesquisa. Está autorizado a fazer a segunda pesquisa por quem? Pelo código que eu ia informar nesse parâmetro aqui. Caso contrário, faz a pesquisa com zero, certo? Zero, eu tenho certeza que não existe nenhum ID zero na minha tabela, tá? Poderia ser qualquer outro número, desde que ele não existisse nessa tabela aqui. Então, se eu coloco aqui que ele vai fazer a pesquisa por zero, caso esse cara aqui, ó, retorne algum resultado, pronto, a gente já resolveu o nosso problema, tá? Então, vamos colocar aqui algumas informações para a gente poder ter certeza. Então, eu vou colocar assim, ó, um case, e aí vou fazer assim, ó, when p1.id maior que zero, then, certo? Então, se ele for maior que zero, eu vou identificar essa consulta aqui como código barras, certo? Ou então apenas CB, para identificar que foi uma pesquisa pelo código de barras. Vou dar um Ctrl D aqui, ó, e vou colocar aqui que se o p2.id for maior que zero, então a pesquisa não foi pelo código de barras, foi pelo ID, certo? E aí vou colocar um else aqui, para quê? Para retornar nulo, certo? Ou então posso simplesmente deixar vazio e colocar um end aqui direto. Por quê? Ele vai tentar cair aqui, não vai achar nada. Vai tentar cair aqui, não vai achar nada, né? Se ele não encontrar o produto em lugar nenhum. Daí o else seria o null. Só que se ele não caiu em nenhum lugar, ele vai retornar null automaticamente. Aqui vai se chamar pesquisa por, certo? Para a gente identificar como foi feita a pesquisa. Vamos dar um F9 aqui, ó. Deixa eu até apagar essa query aqui de baixo para não confundir. Vou dar F9 aqui e vamos testar. Então, código de barras 10 ou código 10. Então, procura primeiro por código de barra, depois por código. Vou dar um OK. E aí ele encontrou uma pesquisa por ID. Vamos ver se está certo, ó. Então ele veio aqui no código de barras, procurou pelo 10, não encontrou? Então vai pelo ID. Encontrou aqui um ID 10. Vamos tentar o 1 agora, que daí ele tem que encontrar aqui no código de barras. Antes disso, vamos ver a performance, certo? Então aqui no SQL Editor, vamos vir aqui em performance e a gente fez a leitura de apenas um registro. E esse um registro foi esse um aqui, ó. E esse um registro aqui foi a única leitura que ele fez. Aqui em cima ele não fez leitura nenhuma. Daí vamos fazer pesquisa agora, ó, por 1, certo? Que a gente sabe que tem tanto ID quanto código de barras. Beleza, então vou dar um OK. E aí ele encontrou aqui por código de barras. Vamos vir aqui na performance. Ele também fez a leitura de apenas um registro. Eu vou vir aqui na tabela, ó. Então ele encontrou aqui e não precisou fazer outra pesquisa, porque na verdade ele pesquisou por zero, mas não encontrou nada, porque está fora
do range de índices desse cara aqui, beleza? Então, a gente simplesmente não executa essa consulta, ou até executa, mas não faz leitura nenhuma no banco. Por quê? Porque não tem, simplesmente não tem ninguém com ID 0, certo? Então, beleza. Agora, outro problema que você deve estar pensando aí é o seguinte: beleza, Edson, você fez a pesquisa aí, foi performática, mas como que eu faço para ter uma lista de campos, certo? Uma lista só, envolvendo as duas tabelas, sendo que eu não sei quando é que ele vai retornar por código de barras ou por ID, que as duas têm apelido diferente aqui, certo? Então, como que eu faço assim? Por exemplo, eu quero listar o P1.id, mas se não for, eu quero usar o P2.id, certo? Então, se a pesquisa foi pelo código de barras, ele vai ter que trazer o P1.id, mas se foi pelo ID, ele tem que retornar o P2.id, certo? Então, como que eu faço? Aí a gente faz tratamento tudo com coalesce. Por exemplo, qual é a lista de campos que eu preciso aqui, ó, só para a gente poder agilizar? Eu vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, e aí vou selecionar todos os campos que eu quero do produto, certo? Então, todos esses caras aqui. Vou dar um Ctrl Enter, ele já cai um embaixo do outro. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui para poder facilitar e agilizar a nossa vida? Eu vou copiar todo esse cara aqui e vou lá pro Notepad++, certo? Ele me ajuda bastante com relação a isso. Vou colar todos esses caras aqui, vou até tirar esse início daqui, né, porque a gente não precisa dele. E vou criar uma macro, certo? Criar uma macro para a gente fazer uma tarefa repetitiva aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, seleciona tudo, volto um com a seta para a esquerda e mando copiar. Colo aqui na frente, certo? Dou um end, colo aqui na frente. Daí a gente tem aqui, ó, o P1.id de novo. Então, vou dar um Ctrl seta para a esquerda, mais uma vez. E aí a gente tem aqui o 1. Vou apagar e digitar 2, certo? Vou dar um end de novo. Tudo isso está gravando, certo? Aqui na macro. Então, vou selecionar isso daqui, ó, com Ctrl Shift seta para a esquerda. Selecionei o nome da coluna. Ctrl C. Vou colocar aqui, ó, no end de novo, fecho parênteses e espacinho Ctrl V e uma vírgula aqui para a gente poder encerrar e vamos voltar para o início da linha abaixo, certo? Então, para a gravação da macro e manda executar, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, tudo isso acontecendo de forma automática. Beleza. E esse cara aqui do início, ó, o que a gente faz? A gente precisa colocar um coalesce aqui, certo? Então, Alt Shift seta para baixo, isso aqui só funciona no Notepad++, até onde eu conheço, né? Coalesce, abro parênteses e eu escrevo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, perceba, se a primeira tabela não retornar registro nenhum, o que vai acontecer? Ele vai retornar nulo nisso daqui e vai assumir o valor do P2, certo? E aí isso aqui vai se chamar ID, isso aqui código de barra, isso aqui descrição. E a gente tem uma lista de colunas, porém tratando. Se o primeiro campo for nulo, ele vai para o segundo. Se não, ele assume ele próprio, certo? Então vamos colar isso daqui aqui, certo? Vou selecionar tudo aqui e vou dar um tab para poder indentar certinho. E aí a gente já tem a nossa lista de colunas pronta, identificando se a pesquisa foi por código de barras ou por ID. Vamos dar F9 para testar. Enter. E a gente tem aqui, ó, exatamente, a pesquisa foi por código de barras, eu achei o ID 10, código de barras é 1, e tá certo, foi o que eu digitei lá no parâmetro. E aí, os dados do produto. Vou dar F9 de novo. E aí aqui, ó, vou colocar o 10 e vou colocar o 10 também, certo? Então, ok. Nesse caso, ele não tem um código de base, então ele pesquisou pelo ID e tá aqui todos os dados desse produto aqui, de ID número 10, certo? Código de barras 1 e tá aí, ó, todos os dados do produto. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para o canal, porque cada interação que você faz no canal, seja comentário, like, compartilhamento, isso fortalece demais o MQFS e também a comunidade de Firebird, beleza? E se você não quer perder nada que acontece no canal, não se esqueça de dar uma passadinha no canal do Telegram. O canal do Telegram é onde eu posto toda a notificação de tudo que acontece no canal, com link para você assistir os vídeos, ou live, ou podcast, ou evento, para você poder acessar e assistir aonde você quiser. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.